Você sabia que é possível crescer em um ano mais do que a sua empresa cresceu nos últimos 5 anos? Acredita que boa parte desse crescimento pode vir daquilo que você já sabe, do que a sua empresa já tem, e não de novos investimentos? Olá, seja bem-vindo à Semana do Empresário Black. Eu sou Caroline Calassa e nessa semana eu vou te mostrar como é possível até dobrar o faturamento do seu negócio em apenas 3 meses, aplicando um método que vai preparar a sua empresa para crescer até 5 anos em um ano. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é possível experimentar esse crescimento sem aumentar a sobrecarga sobre você e tornando a sua empresa mais independente. Se você é empresário ou empresária, você sabe que nos últimos anos as regras do jogo do mundo dos negócios mudaram. As cartas foram embaralhadas e boa parte do que funcionava antes para conquistar clientes, para lidar com concorrentes desleais, para gerir a sua equipe, o seu negócio, já não funciona mais. É preciso se reinventar, inovar, se diferenciar, são as coisas que você mais escuta ultimamente. Mas o que a sua empresa precisa realmente é crescer. Aumentar o faturamento, se tornar mais lucrativa mês após mês, ano após ano. E por motivos que eu vou te contar durante esse vídeo, esse pode ser um ótimo momento, talvez o melhor momento de todos, para começar a estruturar a sua empresa de uma forma simples. Veja bem, quando você tem um bom projeto, começa o processo de construção, a primeira coisa que você faz é garantir que o terreno esteja nivelado, que a fundação da casa seja sustentável, certo? Sem isso, não adianta sair por aí assentando tijolos, porque mesmo que você use os melhores materiais, sem os pilares de sustentação, a casa não para em pé. Quando você vai ampliá-la, construir um segundo andar, por exemplo, é preciso garantir que aquela estrutura que foi construída inicialmente seja reforçada para que ela continue resistente e suporte o peso. Mas por que na empresa é diferente? Por que você sempre que pensa em vender mais, buscar novos clientes, vencer os concorrentes, inovar, começa sempre de fora para dentro? Logo você pensa numa boa campanha de marketing, uma ação promocional, em dar descontos, em criar conteúdos para as redes sociais. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas isso é o tijolo, o concreto. Nesse caso, a ordem dos fatores altera e muito o resultado. Você já deve ter sentido isso na pele, gastar um monte de dinheiro em ações que não trazem retorno nenhum. Ou até geram aumentos temporários, mas que te obrigam a ficar tirando um coelho da cartola o tempo inteiro. Eu quero te mostrar como crescer de dentro para fora. Começando pelos pilares de sustentação do seu negócio, que vão garantir um crescimento contínuo, sólido, sustentável. Dá para fazer isso utilizando o conhecimento que você já tem, boa parte dos recursos que seu negócio já conquistou, para construir pilares firmes que sustentam a sua empresa para crescer. É a possibilidade de você ter uma empresa mais próspera, sem tantos altos e baixos, mantendo a sua qualidade de vida e evitando que os ventos fortes a abalem ou a derrubem facilmente. Eu sei que você pode achar que isso seja difícil de acontecer, mas eu tenho mais de 16 anos como empresária, já senti na pele essas dificuldades. Tenho mais de 14 anos exclusivamente dedicados a ajudar empresários e empresas a estruturar e crescer os seus negócios. Eu atuei diretamente com mais de 1.000 empresas, entre grandes, renomadas, pequenos negócios de todos os segmentos que você possa imaginar. No auge da pandemia, um dos anos mais difíceis já enfrentados por essa geração de empresários, eu atuei com centenas de empresas e muitas delas foram capazes de dobrar, triplicar, experimentar o crescimento de até 5 anos em apenas alguns meses. Por isso que eu posso afirmar para você que nesse momento tudo é muito mais favorável e é possível sim acelerar o crescimento de dentro para fora. Eu comecei a minha atuação como executiva de uma grande empresa, na época reconhecida por 5 anos consecutivos pela revista Exame como uma das melhores empresas, um dos melhores grupos para se trabalhar no Brasil. E como professora de negócios em universidades, em curso de graduação, pós-graduação, cheguei até a dar aula nos MBAs da FGV. E ainda bem nova, depois de alguns anos, como funcionária, eu fui percebendo que eu queria ter mais autonomia e que eu queria ter a minha própria empresa de consultoria. Um pouco mais tarde, eu fui percebendo que tinha uma oportunidade de atender os meus próprios clientes através de uma agência de publicidade e propaganda, e aí eu montei a minha. Eu continuei atuando como consultora de negócios, como coach empresarial, me tornei advisor de negócios, investi no ramo de produção e distribuição de cosméticos, até que chegou um momento decisivo. E eu senti que eu precisava fazer uma escolha, para onde dirigir os meus recursos, o meu tempo, tive que abrir mão de alguns negócios que eram promissores, lucrativos, iam crescer muito, para fazer uma das minhas empresas crescer porque ela dependia de mim. Isso deu muito resultado para mim, tanto que em menos de um ano eu aumentei meu faturamento em quase 10 vezes.
Só que eu não precisaria ter aberto mão de tantas coisas que eu precisei abrir. Hoje eu consigo ver. E aí eu me preparei para ser sócia de vários projetos, negócios distintos. Eu aprendi como construir essa estrutura para mim. Todo esse aprendizado eu não adquiri só com as minhas empresas, mas também com os meus clientes. Olha só essa história de um dos meus clientes, o Bartolomeu, por exemplo. O Bartolomeu é dono de um supermercado no interior, a loja dele é um negócio de família, enfrentou vários desafios, mas o Bartolomeu sempre administrou na raça o negócio. Quando eu conheci, a loja dele estava muito bem localizada na cidade, mas ela tinha alguns problemas graves. O primeiro é que a loja foi crescendo de uma forma não planejada, virou um lugar visualmente pouco agradável. O segundo problema é que o Bartolomeu já vendia bem, mas ele não tinha mais espaço para crescer o faturamento dele ali. O terceiro desafio é que a empresa dele, assim como muitos outros negócios no Brasil, era uma empresa familiar. Por um lado, legal, porque toda a família estava ajudando, comprometida, eram pessoas de confiança, mas por outro lado, era muito difícil ter uma gestão profissional e organizada. E trabalhando com ele, a gente começou a resolver cada um desses problemas. E a consequência é que o Bartolomeu cresceu 5 vezes mais. Hoje ele não tem só o maior supermercado da cidade, ele tem um atacado e ele tem vários outros negócios lucrativos. Usando a minha metodologia de crescimento de dentro para fora, ele implementou negócios sustentáveis, independentes, inseriu um dos filhos dele na operação do negócio, profissionalizou a empresa. Isso permitiu que ele tivesse, inclusive, mais um filho com quase 60 anos de idade e pudesse acompanhar de perto o crescimento dele. Isso não é um caso isolado. Aqui nessa página você vai ver outras histórias de outros clientes meus que passaram por experiências semelhantes de crescimento. Você pode dar uma olhada depois. Deixa eu te contar 3 erros que 90% dos donos de negócios, gestores que fracassam cometem. E que você talvez esteja cometendo aí e isso está te atrapalhando. Erro número 1. Acreditar que gestão e liderança é complicado, é burocrático. Aquilo que você não domina, que você não entende, você acha chato, você acha difícil e você deixa para depois, acaba procrastinando. Eu concordo que a maioria dos métodos, livros, cursos de gestão, de liderança contribuem para você pensar assim. Num momento em que tudo aponta para a simplicidade, parece que isso é tudo muito complexo. E por desconhecimento, você acaba apostando na tentativa e erro, vai fazendo microgerenciamento, gasta seu tempo, sua energia, tentando ver se as pessoas que trabalham com você entendem o que você quer, se elas abraçam a sua causa, os seus projetos. Até que chega uma hora, você cansa, sabe? Aquele trabalho repetitivo, exaustivo, é uma roda de ratos e você não sai do lugar. Entra gente, sai gente, investe, arruma acredita, agora vai. E aí os mesmos problemas de novo, os mesmos desafios voltam a acontecer. Além das dificuldades de achar pessoas boas para trabalhar com você, garantir que tudo funcione bem, de uma forma independente, parece um trabalho impossível mesmo. E aí, quanto mais a empresa cresce, mais os problemas, os desafios crescem com ela. E aí você vai se conformando. Você fala, quer saber? Deixa o tempo fazer minha empresa crescer, ou então vou ter uma empresa menor mesmo, porque assim já está difícil, imagina se ela for grande. Aí você continua fazendo, aposta em fazer aquilo que você sabe fazer bem. Uma comunicação mais moderna, redes sociais, sites, influenciadores, o que estiver dando certo no momento. Carrega nas costas as dificuldades e sai para vender, do jeito que dá, na marra mesmo, porque no final você tem salário para pagar, você tem família para sustentar, você já se doou tanto para o seu negócio que entregar os pontos não é uma opção. O resto você dá um jeito, vai levando como dá e uma hora você arruma isso. O segundo erro é achar que com a força do seu braço, seu empenho, seu esforço desumano, a quantidade de tempo que você dedica vai ser suficiente para o crescimento, para a prosperidade do seu empreendimento, para a organização. Infelizmente, dedicação não é diretamente proporcional a resultados. O tempo costuma piorar as coisas e não melhorar aquilo que não anda bem. O caos só vai aumentando, tudo vai ficando mais complexo, mais difícil, porque quando se trata de negócios, as coisas não se resolvem sozinhas. Aí quando você percebe que não dá para continuar como está, o seu desgaste já é tão grande que começa a se refletir na sua equipe, claro, na sua relação com seus clientes, nas suas vendas, nas suas finanças. A sua frustração aumenta e as coisas vão ficando cada dia mais complicadas. Você não sabe nem por onde começar a arrumar tudo isso. Melhora uma coisa, piora a outra. Aí você para resolver aquilo que não está dando certo. E aí tem que ficar empurrando sempre as coisas para frente com a sua determinação e as coisas não saem do lugar.
Seus sacrifícios começam a comprometer também a sua vida, a sua família, a sua felicidade. O terceiro erro é não ter o controle da sua empresa. Sabe quando você dirige o seu carro? Imagine que todas as vezes que o combustível estivesse acabando, você tivesse que sair do veículo, tirar a tampa, cheirar e olhar lá dentro. Tudo é muito mais fácil hoje porque você não precisa fazer isso. A luz acende no painel do seu carro e você já sabe que é hora de abastecer. Não ter um bom planejamento e nem um painel de bordo simples do progresso do seu negócio, com aquilo que você precisa exatamente olhar, os indicadores mais importantes, atrapalha a sua vida. Mas também ter aquele monte de indicadores, aquele monte de informações, de números, e não saber para onde olhar é péssimo também. Na hora que os problemas acontecem, se você não tem um botão de pânico, uma luz, uma sirene, que tocam bem alto, você se perde no meio de tantas informações e não sabe o que fazer. Tudo hoje acontece muito rápido. Lentidão para tomar decisões por causa da complexidade atrasa o crescimento da sua empresa absurdamente. Por isso, os planejamentos estratégicos hoje devem ser fluidos, flexíveis, para permitir que você tenha um sistema complexo por trás, mas operado num painel simples e único, inteligente. Se isso não está acontecendo aí, você está perdendo. O planejamento estratégico formal é chamado assim quando você registra no papel, coloca tudo lá num livro, deixa tudo lá e não na cabeça do dono. Esse planejamento garante que todo mundo na sua empresa olhe na mesma direção, invista os seus esforços para alcançar as prioridades. E ele tem uma finalidade muito importante. Uma delas é a clareza do que você tem que alcançar para o negócio. Quando o destino está muito claro, todo mundo sabe para onde ir e sabe escolher qual é o melhor caminho. Para chegar num lugar desconhecido, um mapa, uma bússola pode fazer diferença. Imagine que cada uma das pessoas que trabalha com você tem um dardo nas mãos. Vocês têm que uma missão. A missão é acertar o alvo. Se cada pessoa tirar esse dardo para uma direção diferente, as chances de cumprir o desafio vão diminuindo. A outra função desse plano simples é preservar as relações entre os sócios, os pares, os liderados. Quando você formaliza as coisas, é possível definir os papéis, fazer com que cada um saiba como contribuir e o que se espera dele. E aí, cada um assume a sua responsabilidade pelos resultados que tem que entregar e sabe pelo que vai ser cobrado. Finalmente serve para você defender o seu negócio de ameaças, enxergar como criar vantagens. Se você já jogou um jogo desses aí de estratégia, tipo War, xadrez, você deve saber que é quase impossível vencer se você desconhece as regras do jogo, porque você não sabe por onde você vai ser atacado e nem como ganhar território. Se você quer liberdade, ao invés de se tornar escravo do seu trabalho, do seu negócio, você vai ter que construir um painel simples de controle. Já viu num filme ou entrou numa cabine de avião? Já viu quantos comandos tem ali? Cada um com uma finalidade específica, só que os objetivos principais são manter a segurança do voo, reduzir ao máximo os riscos críticos e a dependência apenas da competência humana, estabilizar a altura, velocidade, rota, porque assim o piloto não precisa pilotar o avião e ter atenção completa o tempo inteiro. Você também tem que construir isso para que a sua empresa não dependa da sua atenção. E aí você pode transformar a gestão do seu negócio em alguma coisa que tenha muitos botões e alavancas, mas todo mundo consegue enxergar qual é a finalidade deles e saber operar. É por isso que existem, daquele monte de indicadores, aqueles que a gente chama de indicadores-chave, que são os mais relevantes, aqueles que colocam o controle do negócio nas suas mãos, mesmo que você esteja distante. E existem esses indicadores que são, por exemplo, para cada tipo de negócio uma coisa diferente. Pode ser margem de lucro, faturamento, fatia de mercado, depende do modelo de negócios, do segmento em que você atua. Eles te mostram se existem indícios de crescimento, de estagnação, de declínio, para você ter tempo de agir antes que seja tarde demais. E é para esses que você, como dono do negócio, precisa olhar. Mas existe uma segunda camada, são os indicadores-chave dos processos, para onde os seus líderes, os seus gestores têm que olhar. Ali, eles conseguem monitorar os possíveis problemas e também encontrar soluções. Isso vai fazer com que você saiba que os recursos estão sendo utilizados adequadamente e que eles possam controlar isso também. Mas tem a terceira camada, que são os indicadores de performance. Esses estão ligados à produtividade, à eficiência das pessoas que trabalham com você. E com esses controles implantados, é possível em tempo real, de onde você estiver, você bater o olho e ver o botão do pânico.
Saber que o diagnóstico que você está fazendo é confiável e que dá para saber da saúde, do desempenho do seu negócio, detectando qualquer sinal de alerta antes que os alarmes disparem. Tudo bem, Carol, tudo isso eu entendi. Mas o que isso que você me disse até agora tem a ver com dobrar o faturamento do meu negócio em 3 meses? Olha, existem 3 pilares que vão fazer a sua empresa crescer de forma acelerada. Isso é a base que você precisa construir. 1. Transformar complexidade em simplicidade. O sistema pode ser complexo, mas a interface tem que ser muito simples. Ao simplificar a gestão de todas as áreas da sua empresa, conectá-las, você vai estancar o desperdício de energia, acabar com o vazamento de recursos e garantir que os erros, os problemas sejam detectados antes de causar danos e prejuízos. Sua equipe vai se sentir mais confiante, independente, sabendo o que fazer. Todo mundo vai enxergar as oportunidades antecipadamente, evitar problemas sem depender de você para alertar, para empurrar. E isso vai te ajudar a investir no que traz recursos e garantir que o seu time também atue de uma maneira muito mais independente. Segundo ponto é transformar ativismo em priorização. Não é a quantidade de coisas que você e o seu time fazem, mas é a capacidade de escolher em que focar primeiro, o que deixar passar, porque isso é tão importante quanto a capacidade de enxergar oportunidades de crescer. Muita gente ignora a capacidade de obter resultados extremamente incríveis, utilizando os elementos que já tem dentro de casa. Você vai se acostumando a supervalorizar tudo que falta, o que você não sabe, as pessoas que você não tem, e esquece de tantas coisas boas que já existem aí nas suas mãos. Só que quando há um alinhamento de prioridade, de direção, um painel simples, os seus recursos podem ser utilizados de forma inteligente. E o terceiro ponto, o que importa, não é o instrumento, é a ideia. Os instrumentos eles vão evoluindo, a tecnologia muda, mas uma boa ideia, ela permanece. De nada adianta ideias incríveis, oportunidades, capacidade de ver, se você não tem braços para executar. Se no momento ideal de fazer as coisas acontecer, as pessoas falham. E a concretização, a implementação dos seus planos não acontece, vai tudo por água abaixo. Você começou a perceber como isso aí pode significar uma transformação positiva, uma grande oportunidade para você e para sua empresa? Tirar esse peso das suas costas, construir inteligência através da implementação de um alicerce que faz a sua empresa crescer naturalmente, de forma fluida. O restante dos seus recursos, esforços de marketing, iniciativas de vendas, passam a potencializar a sua capacidade e não garantir que isso aconteça. Não importa se a sua empresa é grande, se ela é pequena, quanto ela fatura por mês, de que ramo ela é, isso aqui serve para transformar os resultados de qualquer empresa, de dentro para fora. Eu quero que você aproveite essas dicas e comece a pensar como é que você pode implementar tudo isso aí na sua empresa. Você já deve estar cheio de ideias. No próximo vídeo, eu vou te apresentar 4 elementos essenciais que comprovadamente podem multiplicar os seus resultados e te mostrar quais são esses pilares principais. Como é que você começa a implementar eles aí? Por isso, é essencial que você não perca nenhum vídeo dessa série. Coloca aí na sua agenda a programação da semana e vamos juntos, durante a Semana do Empresário Black, construir a sua rota de sucesso para o seu negócio e da sua atuação. Agora, se esse vídeo de alguma forma te surpreendeu, se você teve alguma dúvida ou alguma ideia, coloca aqui nos comentários. Vamos compartilhar durante esses dias os aprendizados, os insights, as dificuldades também. Eu vou fazer questão de responder as suas dúvidas, de olhar os seus comentários. Vamos fazer desse espaço aqui um espaço para a nossa comunicação. Eu quero te pedir mais uma coisa. Quando você colocar aqui os seus comentários, as suas dúvidas, coloca lá embaixo hashtag quero dobrar meus resultados. Com hashtag tudo, tá bom? Escreve aqui para mim. E assim, nós vamos formando aqui uma comunidade de pessoas comprometidas a se tornarem empresários, empreendedores, gestores de sucesso. Lá no grupo do WhatsApp, a gente vai compartilhando materiais extras e tudo que vai acontecendo durante essa semana. Até breve, forte abraço, estou esperando seu comentário aqui e te vejo no próximo vídeo.